Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre teologia, ciência, fé e muito mais. Hoje eu quero responder a uma pergunta que muitos de vocês me fizeram: qual era a cor de Adão? Será que ele era branco, preto, amarelo, vermelho ou outra cor? Será que ele tinha uma cor única ou uma mistura de cores? Será que ele tinha a mesma cor que nós ou uma cor diferente? Vamos ver o que a Bíblia e a ciência nos revelam sobre esse assunto. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e que ele formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 1 versos 26 ao 27 e capítulo 2 verso 7. A Bíblia também nos diz que Deus chamou o homem de Adão, que significa homem ou humanidade em hebraico, e que ele era o pai de todos os seres humanos. Gênesis. Mas a Bíblia não nos diz qual era a cor de Adão, nem de sua esposa Eva, que foi formada da costela de Adão. A ciência, por sua vez, nos diz que a cor da pele humana é determinada por um pigmento chamado melanina, que é produzido por células chamadas melanócitos, que estão na camada mais superficial da pele, a epiderme. A melanina tem duas funções principais: proteger a pele dos raios ultravioleta do sol, que podem causar queimaduras, câncer e envelhecimento precoce, e dar cor à pele, que pode variar de muito clara a muito escura, dependendo da quantidade e do tipo de melanina. A melanina pode ser do tipo eumelanina, que é mais escura, ou do tipo feomelanina, que é mais clara. A quantidade e o tipo de melanina são influenciados por vários fatores, como a genética, a exposição ao sol, a alimentação, os hormônios, etc. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre teologia, ciência, fé e muito mais. Hoje eu quero responder a uma pergunta que muitos de vocês me fizeram: qual era a cor de Adão? Será que ele era branco, preto, amarelo, vermelho ou outra cor? Será que ele tinha uma cor única ou uma mistura de cores? Será que ele tinha a mesma cor que nós ou uma cor diferente? Vamos ver o que a Bíblia e a ciência nos revelam sobre esse assunto. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e que ele formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 1 versos 26 ao 27 e capítulo 2 verso 7. A Bíblia também nos diz que Deus chamou o homem de Adão, que significa homem ou humanidade em hebraico, e que ele era o pai de todos os seres humanos. Gênesis. Mas a Bíblia não nos diz qual era a cor de Adão, nem de sua esposa Eva, que foi formada da costela de Adão. A ciência, por sua vez, nos diz que a cor da pele humana é determinada por um pigmento chamado melanina, que é produzido por células chamadas melanócitos, que estão na camada mais superficial da pele, a epiderme. A melanina tem duas funções principais: proteger a pele dos raios ultravioleta do sol, que podem causar queimaduras, câncer e envelhecimento precoce, e dar cor à pele, que pode variar de muito clara a muito escura, dependendo da quantidade e do tipo de melanina. A melanina pode ser do tipo eumelanina, que é mais escura, ou do tipo feomelanina, que é mais clara. A quantidade e o tipo de melanina são influenciados por vários fatores, como a genética, a exposição ao sol, a alimentação, os hormônios, etc. A ciência também nos diz que todos os seres humanos têm a mesma origem, e que descendem de um casal ancestral, que viveu na África há cerca de 200 mil anos. Esse casal é chamado de Eva mitocondrial e Adão cromossômico, pois eles são os ancestrais comuns de todas as linhagens maternas e paternas da humanidade, respectivamente. Esses nomes são baseados no DNA mitocondrial, que é herdado apenas da mãe, e no cromossomo Y, que é herdado apenas do pai. Esses nomes não significam que eles foram os primeiros humanos,
Nem que eles foram os únicos humanos da sua época, mas que eles foram os que deixaram descendentes até hoje. Mas qual era a cor de Adão e Eva, os pais da humanidade? A resposta mais provável é que eles tinham uma cor de pele intermediária, ou avermelhada, que não seria nem muito clara nem muito escura, que permitia uma adaptação ao clima e à radiação solar da África onde eles viviam. O original hebraico corrobora para se acreditar numa tonalidade de pele que facilitasse uma descendência mais mista ao notarmos a palavra, da qual se traduz o nome Adão, que é Adama, que significa terra vermelha. Assim, alguns intérpretes acreditam que o nome Adão significa homem vermelho ou apenas vermelho. Essa cor de pele intermediária também permitia uma variação genética, que possibilitava a formação de diferentes cores de pele nos seus descendentes, conforme eles se espalhavam pelo mundo e se adaptavam a diferentes ambientes. Essa variação genética é explicada pela lei de Mendel, que diz que cada indivíduo herda 2 alelos, ou formas alternativas, de cada gene, um do pai e um da mãe. E que esses alelos podem ser dominantes ou recessivos, ou seja, que podem se manifestar ou não na aparência do indivíduo. No caso da cor da pele, existem pelo menos 6 genes que influenciam a produção de melanina, e cada um deles tem 2 alelos, que podem ser representados por letras maiúsculas ou minúsculas. Por exemplo, o gene A tem os alelos azão e azinho, sendo que azão é dominante e azinho é recessivo. Se um indivíduo tem os alelos azão-azão ou azão-azinho, ele terá uma cor de pele mais escura, pois o alelo azão estimula a produção de eumelanina. Se um indivíduo tem os alelos azinho-azinho, ele terá uma cor de pele mais clara, pois o alelo azinho inibe a produção de eumelanina. O mesmo vale para os outros genes, que podem ser representados por Bzão, Qzão, Dzão, Ezão e Fzão. Assim, se Adão e Eva tinham uma cor de pele intermediária, eles provavelmente tinham os alelos azão-azinho, Bzão-bzinho, Qzãozinho, Dzão-dzinho, Ezão-ezinho e Fzãozinho, que resultavam em uma quantidade média de melanina. Mas eles podiam transmitir aos seus filhos tanto os alelos dominantes quanto os recessivos, e assim gerar uma variedade de cores de pele, que podiam se combinar e se misturar ao longo das gerações. Portanto, podemos concluir que a cor de Adão era uma cor de pele avermelhada, próximo do que chamamos de pessoas morenas, o que permitia uma adaptação ao seu ambiente e uma diversificação nos seus descendentes. Mas isso não significa que a cor de Adão fosse melhor ou pior do que as outras cores de pele, nem que ele fosse superior ou inferior aos outros seres humanos. A cor de pele é apenas uma característica física, que não define a personalidade, a inteligência, o caráter, a moral, a espiritualidade, ou o valor de uma pessoa. O que importa é que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e que todos nós somos amados por Deus, e que todos nós precisamos de Deus, e que todos nós podemos ter um relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e que ressuscitou dos mortos, e que nos oferece a salvação, a vida eterna e a restauração da nossa comunhão com Deus. Ele é o nosso verdadeiro Adão, o nosso verdadeiro Pai, o nosso verdadeiro Senhor, o nosso verdadeiro Salvador. Amém.